implantou essa estrutura didática para o movimento espírita. Isso é uma coisa antiga já. Inclusive, chegou a sair na própria revista da FEB, o Reformador, isso há muitos anos atrás. E depois o Cosme lançou agora em formato de livro. Porque ele foi o primeiro a perceber uma estrutura do Livro dos Espíritos que até então o movimento espírita não tinha notado. Então, o Cosme vai mostrar que há uma estrutura genial de Kardec no modo como ele distribuiu os assuntos do Livro dos Espíritos, há uma ordem, uma lógica, tá? E a gente vai ver que nessa ordem a gente vai entender que Kardec conseguiu estudar todas as situações possíveis que a gente pode encontrar o espírito no universo. Por isso que o Livro dos Espíritos é completo nesse sentido. No decorrer do estudo eu vou desenvolver mais isso, mas estudem esse assunto no YouTube mesmo, ou no Kardec Play, e nesse livro do Cosme. Porque ele foi o primeiro, a gente tem que citar porque o mérito é dele. Ele foi o primeiro a desenvolver esse estudo sobre isso, que mostrou que, na verdade, Kardec realmente é um gênio. Da mesma maneira que, às vezes, a gente vê vídeos, hoje mesmo eu estava vendo nas redes sociais que pinturas do Leonardo da Vinci, que até hoje se descobre coisas, né? É tão genial que ele fez que até hoje se descobre coisas. E Kardec é nesse nível de genialidade, né? E não que ele tenha feito algo escondido, mas é que cada detalhe que esse espírito superior que foi Kardec pensou na obra dele, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vê a genialidade. Ele pensou tudo. Ele pensou em detalhe por detalhe, até a ordem que ele vai botar as questões, os assuntos, tudo. Há um porquê. Nada Kardec fez que não tivesse um porquê. Quando a gente olha primeiramente assim, solto, lendo, a gente acha que é meio que uma coisa meio sem sentido ou não tão importante. Mas quando a gente vai descobrir, toda a sua obra tem uma lógica, tem uma didática, tem uma distribuição, tem um porquê. Então, isso é muito genial. A primeira pessoa, eu repito, a perceber isso foi o Cosme. Depois dele, a gente começou, então, a enxergar isso realmente. E a gente vai ver que essas 4 obras, essas 4 partes, né? Esses 4 livros, né? Causa Primária, Mundo Espírita, Leis Morais, Esperanças e Consolações, vão servir para desenvolver as outras obras. Por exemplo, a gente vai ver que as causas primárias vão dar origem à Gênese, o mundo espírita dos espíritos vão servir para o livro dos médiuns, as leis morais vão servir para o evangelho, as esperanças e consolações vão servir para o céu e o inferno. E aí a gente vai ver que há um porquê da revista. Que Kardec dizia assim, ó, leia as obras nessa ordem e paralelamente junto à revista. Então a revista é uma que a gente tem que estar estudando sempre junto. Por quê? Porque a revista, como ela era mensal, ela vai ajudando a explicar essas demais obras, né? A Revista Espírita é um conteúdo de Kardec doutrinário. Ela é uma obra fundamental de Kardec. Não é só as 5. Então, todas essas obras são fundamentais. As 23 obras que a gente disse que Kardec publicou, todas elas são fundamentais. Todas. E o próprio Kardec vai dizer isso numa delas, que é o Catálogo Racional. Que ele publica esse Catálogo Racional perto da morte dele. E ele coloca como obras fundamentais do Espiritismo as 23 dele. Então a gente tem que ler as 23. Quem não lê as 23 vai ter muita dificuldade de entender. A gente vê que a grande maioria das confusões e dos erros do movimento espírita, das divisões do movimento espírita, é por não ter lido as 23. Foram divulgadas só as 5 mais conhecidas, se deixou de lado a revista. Só que a revista é o essencial para entender as outras. Eu tenho muita dificuldade de entender as outras sem a revista. Eu preciso da revista. Então as pessoas têm que ler também as revistas paralelamente. A gente vai a todo tempo lembrar das revistas. Até porque que a gente vai ver que veio da revista muita coisa que vai entrar nessa segunda edição, né? Então, essa é uma primeira estrutura que eu mostrei aí, um esqueleto da obra que a gente vai estudar. Lauro, se tu quiser colocar alguma coisa, trazer questões, comentários, é contigo. Não, o meu comentário vai ser breve, é só a questão da ordem didática. Você citou, então, o livro do Cosme, né, a ordem didática para se estudar o Livro dos Espíritos, que a partir do momento em que você lê, ou como você colocou na Kardec Play, ele faz menção, né, ele vai explicar essa ordem didática lá,
você compreende melhor como estudar, né? E entendendo que eu conheço pessoas que só estudam o livro dos Espíritos, aí o pensamento, o desenvolvimento do conhecimento fica paralisado, né? Quando você vai estudando, aí você lembrou bem, as revistas espíritas. Você começa a ler, você vai compreendendo, inclusive há uma coisa que tem fervilhado aí, que é a questão da evocação. É na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns, e tem que a gente vai entender muito a questão da evocação, né? Estou citando essas duas aqui, mas há várias fontes. E que se paralisa o estudo. Se você falou 5 obras mais conhecidas, Michel, mais lidas, mais ou menos lidas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. As demais obras, o Livro dos Médiuns, que deveria ser estudado profundamente. O Céu e o Inferno, a Gênesis, ainda é pouco estudado, embora que com esse movimento todo que está havendo aí, creio eu que aumentou o estudo, aumentou o número de pessoas estudando essa obra. Mas o importante é conhecer como estudar o Livro dos Espíritos vai nos ajudar bastante, e é essa proposta que o canal aqui, Estudar Kardec, o Kardec Play, ou o Kardec Tube, tem a oferecer. Michel. Exatamente, Lauro. Eu costumo dizer assim, claro que se a gente fosse rigoroso estudando as 5 mais conhecidas, mesmo assim, se a gente prestasse atenção, não faria tanta confusão. Mas, às vezes, mesmo que Kardec seja muito claro, ele não deixa escapar, ele não deixa, né, a gente vai ver isso no decorrer do estudo, às vezes há questões que elas são interpretativas. A gente vai ver isso, a gente vai pegar muitos exemplos disso. Há questões que elas dão margem para quem tem a imaginação muito fértil de fazer certas interpretações. Quando a gente lê a obra completa, isso ajuda a diminuir, a gente tem uma noção do que ele quis dizer realmente. Embora, como eu falei, se você prestar atenção mesmo, mesmo lendo só essas obras, a confusão é menos. Mas as pessoas geralmente têm pressa, elas não estudam tudo. Eu costumo sempre citar a experiência que eu tive em casa espírita, e eu sei que é a maioria das pessoas. A gente chega na casa espírita, primeiro, geralmente, pelas palestras, né? Que já é um recorte do recorte do recorte da visão do palestrante, que geralmente não fala em Kardec. Aí, quando a gente vai para o grupo de estudo, aqueles grupos raros que estudam Kardec, geralmente assim, abre o livro, lê um monte, porque as pessoas têm uma pressa que eu não sei porquê, lê vários itens, fecha, e aí alguém fica dando uma interpretação, aí todo mundo fica opinando, e não se estuda. Vira quase que um grupo de autoajuda, todo mundo fica contando caos, e assim nunca é feito um estudo sério, profundo. E isso acaba prejudicando o entendimento do espiritismo e a prática do espiritismo. Porque quando eu estudo mal, eu pratico mal. Esse é o grande ponto que eu sempre bato na tecla, que as pessoas às vezes acham que a gente tem que ler para exibir conhecimento. Não é, a gente tem que levar sempre o estudo para a simplicidade, cara, não é que é simples. A gente vai ver isso. Aliás, nós vamos sempre trabalhar esse ponto. Mostrar para as pessoas como eu sempre tenho que levar o estudo para a simplicidade. Eu não tenho que inventar moda. Eu brinco, é filosofia de botequim. A gente não tem que brincar de ser filósofo com a obra de Kardec. Porque ele é simples, né? Às vezes as pessoas complicam. E a gente tem que descomplicar e deixar o mais simples possível, para que todos entendam porque ele é simples de ser entendido numa certa maneira. Então, e aí a gente teve o grande problema do movimento espírita, que foram as apostilas. A apostila é um dos maiores desastres da história do movimento espírita, que aí a apostila fez o quê? A apostila, ela recortou as obras de Kardec, então eu peguei só trechos, que geralmente é os trechos que interessavam a quem fez a apostila. E aí, junto com os trechos apostilas das obras de Kardec, os trechos de Kardec, ainda se colocou outros autores interpretando por você o que Kardec, aqueles trechos de Kardec. Então foi um desastre. Então, a gente tem que voltar para a fonte, ler com os próprios olhos a obra completa de Kardec, para muitas vezes fugir das falsas interpretações.
E ter esse conhecimento, quanto mais a gente for estudando do todo, porque quando a gente vai estudando